Fala, moçada! Tá começando mais um De Primeira, o programa que mostra pra você tudo sobre a Segundona Sanepar, a segunda divisão do Campeonato Paranaense, a divisão de acesso do nosso campeonato estadual. No programa de hoje, a festa do acesso! Já temos as duas equipes classificadas para a primeira divisão do ano que vem e que vão se enfrentar na grande final da Segundona Sanepar, valendo troféu, valendo título, valendo volta olímpica de campeão paranaense da segunda divisão 2025. Vamos mostrar os jogos de volta das semifinais. Teve goleada, teve decisão nos pênaltis e teve Galo Maringá e Foz do Iguaçu celebrando o acesso para a primeira divisão. Comigo hoje aqui no De Primeira, Robson De Lázari e Perdigão. Fala, Robson, tudo bom? E aí, Portinho, tudo bem? Beleza? Um abraço pra você, um abraço Perdiga, um abraço a todos que nos acompanham. Que momento, né, com a definição dos dois novos integrantes da elite do futebol paranaense para 2026 e duas finais ali com perfis bem diferentes, né? O Galo, assim como em todo o campeonato, atropelando, e Foz e Paranavaí com emoção até o fim, pênaltis, reviravoltas, heróis, quase heróis, enfim, tem muita história pra gente contar nessa definição dos dois times que sobem pra elite do nosso estado. Perdigão, como você falou lá no primeiro programa da Segundona Sanepar, subiu Galo e Foz do Iguaçu. Você acertou os dois times que iriam subir pra primeira divisão. Como sempre, mais uma vez, o profeta Perdigão em ação. Grande Portinho, Bela. Bom, eu já tô humilhando já demais, né? Nunca errou, né? Nunca errei, né? Parabéns aí ao Foz, né? Ao Jorbel, galera lá. E ao grande Galo, hein? Que, puxa vida, tá complicado, hein? O Galão velho passou a régua, picou todo mundo. E tá de parabéns, as duas melhores equipes mais... Como é que diz? Consistentes, regulares do campeonato. Parabéns. Impressionantes. Atropelaram os malandros aí. O Galo passou apertado aí esse último jogo, né? Foi só 5x0. Só 5x0, já se fazer, tava no 7, 8. Crise, né? Crise no Galo. Já vai dar briga lá já. Uma salva de palmas para Galo Maringá e Foz do Iguaçu. Uhul. Os grandes vencedores da Segundona, né? A gente falou isso aqui nos últimos programas, né? Divisões de acesso, seja no Campeonato Brasileiro ou nos campeonatos estaduais, o grande objetivo dos clubes é subir. Na Segundona Sanepar são duas vagas para a primeira divisão e a gente tem agora aí o Galo e o Foz do Iguaçu completando essas vagas. Então agora tem a final, que é quase que uma celebração das duas equipes aí para comemorar esse acesso. Cereja no bolo. O título, a famosa cereja no bolo. Antes da gente começar a mostrar aqui os jogos de volta das semifinais, os recados de sempre. FPF TV no YouTube, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações, porque no canal do YouTube da Federação Paranaense de Futebol você assiste a todos os jogos da Segundona ao vivo e de graça. Ainda tem o programa de primeira lá também, então já deixa o seu like no vídeo, o seu comentário, compartilha o de primeira aí com algum amigo seu que também vai curtir o nosso programa. Redes sociais, no X, no Facebook, no Instagram, @FederaçãoPR, para você ficar por dentro de todas as competições organizadas pela Federação Paranaense de Futebol. E agora sim a gente mostra como foi esses jogos de volta da semifinal da Segundona Sanepar. Na tela, os resultados que definiram o acesso do Galo Maringá, que goleou o Nacional de Campo Mourão por 5-0, não deu chance pro Nacional sonhar. E o outro jogo já foi bem diferente, né? Já foi, como o Robson até falou, emoção até o final, porque o empate em 2-2 levou a decisão para os pênaltis. E aí, nas penalidades máximas, o Foz do Iguaçu levou a melhor contra o Paranavaí e subiu para a primeira divisão. Foz crescendo na hora certa, depois de uma primeira fase em que ele começou mais ou menos e depois embalou para conquistar o acesso. E o Galo absoluto o campeonato todo. O Galo é o único invicto, consegue esse acesso, chega na final da competição sem perder nenhum jogo e com várias goleadas durante toda a campanha, inclusive nesse jogo que definiu o acesso, um categórico 5-0. E o Foz também merecendo muito essa conquista, porque depois da troca de treinador, a chegada do Adriano de Souza voltando ao clube, 7 jogos de invencibilidade, 5 vitórias seguidas ali na reta final e mais os 2 empates contra o Paranavaí, que
precisou dos pênaltis, mas os pênaltis também servem para isso, para o Foz conseguir a classificação, Perdiga. A falta dos que não foram dela. Boa. Voltou para fazer um grande trabalho, né? Como a gente falou aqui, da metade do campeonato para frente, né, Portinho? Arrancou bonito e arrancou na hora certa, né? Show de bola. E o Nacional, né? Bela campanha também, mas nem com o papagaio adiantou, né? Com o papagaio na arquibancada. Não deu certo. A gente vai celebrar também os derrotados hoje aqui da semifinal, porque foram grandes campanhas, né? O Paranavaí de novo batendo na trave. No passado já tinha sido assim, chegou ali no último momento para subir e não conseguiu. E o Nacional com um trabalho novo, mudou de cidade, foi lá para Campo Mourão, tá começando a se estruturar cada vez mais e quase subiu também para a primeira divisão. Se liga no chaveamento, como é que foi essa briga aí por acesso de Galo Maringá e Foz do Iguaçu nesse mata-mata da Segundona Sanepar, o Galo eliminando o Toledo nas quartas de final, o Toledo que se classificou ali na última rodada, e agora passando pelo Nacional, que havia eliminado o Patriotas, outra equipe que também, ano a ano, vai se estruturando, buscando ali a sua vaga na primeira divisão, dessa vez ficou pelo caminho para o Nacional, que agora perde para o Galo, que conquista o acesso. Do outro lado, o Foz do Iguaçu tirou o Batel de Guarapuava, que também fez uma primeira fase muito interessante, ficou invicto quase até o finalzinho ali da primeira fase, depois caiu de produção e acabou perdendo pro Foz. E agora nessa semifinal a vitória contra o Paranavaí, que já tinha vencido de forma heróica o Laranja Mecânica nas quartas de final, com gols no finalzinho ali para garantir a sua vaga na semi. Foi assim o caminho dos dois, que agora se enfrentam em busca do título da Segundona, com a decisão em Maringá, né? Porque o Galo teve uma campanha melhor aí durante toda a competição. O Galo nas quartas de final fez um 10-0 no agregado. Agora na semifinal fez um 7-2 no agregado. Não tem o que contestar da classificação do Galo, da chegada do Galo. E a gente daqui a pouco vai mostrar os gols, os melhores momentos. O Leandro Córdova, o camisa 10, que é o craque do time, com uma lesão, não jogou nesse jogo, hein? Eu ia falar que foi poupado, né? Não, e o time meteu 5-0. O cara que jogou no lugar dele fez gol olímpico, a gente vai mostrar daqui a pouco. Só isso aí. E o Foz, ele veio com uma consistência ali da reta final da primeira fase, né? O time encaixou muito bem na volta do técnico Adriano de Souza, foi conseguindo vitórias importantes, se garantiu e se classificou como segundo colocado da classificação geral, porque não tinha como alcançar o Galo, que disparou desde o início praticamente da competição. E aí, contra o Paranavaí, duas equipes que se equivalem, a gente viu durante a competição. Só que o Foz foi mais competente ali para chegar ao empate no segundo tempo do segundo jogo. O Paranavaí estava vencendo o jogo fora de casa. E teve um detalhe interessante que aconteceu na final do Campeonato Paranaense da primeira divisão, né? Quando foi para os pênaltis. Só que lá deu errado. O técnico do Maringá trocou o goleiro e não deu errado. O do Foz deu certo. Trocar o goleiro no finalzinho pra botar aquele goleiro que de repente o treinador entende que é melhor pegador de pênalti, né? 50 do segundo tempo foi a troca. Sempre quase não dá tempo nem de entrar, hein? Quase um pouquinho não dá tempo de entrar. É sempre o risco. Quem que é o treinador do Galo mesmo, Zé? Rafael Andrade. Um especialista em acessos aqui no estado, conquista mais um. Seguinte, tá faltando só um pouquinho mais de público lá na galera do Maringá. A gente sabe que tem o Maringá que tá na disputa, né? Aquela divisão toda, mas pela campanha tá merecendo mais um pouquinho de gente lá, né? Vamos ver se na final a torcida prestigia mais, mas assim, Perdiga, é um time, né, que é uma empresa que não tem tantos anos de história, né? O Galo Maringá é o antigo Arucô, que foi fundado com esse nome lá, uma parceria com o Alex Santos, ex-jogador da seleção japonesa, que é de Maringá, né? Brasileiro, naturalizou, disputou até Copa pela seleção do Japão. Então tá formando ainda a torcida própria, como o Maringá Futebol Clube, o Dogão, teve que formar também. Passou por esse processo também. Hoje o Dogão leva grandes públicos ao Willie Davis, o Galo tá começando a criar ali uma cultura de torcida também em Maringá. Bora lá então conferir como foram esses jogos da semifinal da Segundona Sanepar. Começando pelo atropelo do Galo Maringá. O primeiro jogo tinha sido 2-2, então o Galo, a gente até falou, né? Corria o risco de ser eliminado sem perder. Se de repente empatar, se fosse pros pênaltis e o Nacional vencesse, o Galo ficaria pelo caminho invicto. Mas não deu nem chance para isso acontecer.
Aos 16 do primeiro tempo, gol olímpico, meu amigo. Jordan abriu o placar, 1-0 pro Galo Maringá. Esse aí que tava substituindo o Córdoba? Ele. Rapaz, o cara não dá mole não. Sai um, entra outro e... fez gol olímpico já, Perdiga? Fiz aqui 8 também, cara. só que de esquerda, de lá pra cá, sim. O goleiro ficou bravo ali, não aconteceu nada, né? Não, o Eli Júnior atrapalha o goleiro, mas sem encostar nele. Ação completamente normal. E esse frango aí, foi frango, hein? Mais um golaço. O que você acha dela? Olha a paulada do Davi, cara. Ajeitou com carinho, ó. Que bomba. Lembrando o velho Roberto Carlos antigamente, esses limãozão aí. Primeiro tempo ainda, tá? Primeiro tempo ainda e mais um golaço. Adiel de cavadinha ali na cara do goleiro. Aí, com esse gol, o Adiel já se isolava na artilharia do campeonato. Tinha vários jogadores empatados com 6 gols, aí ele já chegava a 7. E quando o Galo tá assim nessa pegada, né? Olha, primeiro tempo, 40 do primeiro tempo, tá 3-0, cara. O cara tentou agarrar ali o lateral assim, mas nem puxando conseguiu parar a máquina artilheira do Galo, hein? Adiel. É forte, hein? Olha. Coisa linda. Gol de qualidade. O domínio, ele tirou a marcação e... 3 golaços, né? Golaço. Aí no segundo tempo, já com a parada quase resolvida, o Galo ainda faz mais um aos 31 minutos, o quarto com o Papaléu, 4-0, bonito gol também. Primeiro gol dele como profissional. Olha aí, que legal, hein? Bacana, hein? Entrou no segundo tempo, ele entrou em vários jogos aí, participou de jogadas importantes, mas gol foi o primeiro. É um pouco sol, né? É bem branquinho, né? Aí E a logo confusão. depois vai sair mais um ainda. Não! Olha aí. Olha o que vai acontecer agora. Olha o que vai acontecer. Ô, louco. Ó, o pênalti. Que isso? O que aconteceu foi o seguinte. Ele tirou uma onda ali, né? O Christian Noto, ele deu uma provocada que não precisava ali no Carlão. Só que, a bola tava em jogo e o Carlão saiu correndo atrás dele e deu um empurrão na frente do juiz. Dentro da área. Dentro da área. Pênalti. Pênalti que o Adiel cobrou e fez o quinto. 5-0. Caíram na pilha do garoto ali. Foi. Foi Juvinho, hein? Eu acho que dentro ali não teve. O que vai? Mas ele fez só um... Vai empurrar Mas, o cara dentro da área? Tava 4-0 com o jogo resolvido. Se eu fosse o capitão ali do Galo, eu ia aconselhar a não fazer em outro momento, né? Agora, também o Carlão, zagueiro do Nacional, ele tomou cartão vermelho, inclusive, por aquele empurrão assintoso. Espera pelo menos a bola sair pra ele tomar uma satisfação. Não faz isso, meu irmão. Respeita, né? Porque o Perdigão sabe muito melhor do que eu, né? Existe um código entre os jogadores, né? Com 4-0, jogo resolvido. Uma provocada daquelas, também não precisa, né? Que nem a gente tem falado aqui, né? Pegou na pilha ali, não precisava, né? Mas acho que deve ter gente de ser um menino novo ali também, que fez a dancinha ali. Mas é lógico que sinceramente, eu já acho que o problema tá todo do outro lado. Tá, sim. Foi pênalti e expulso. Quem que tá certo? Quem certo, que tá errado? Quem tá certo. Fez certinho, caiu na pilha, aí ficou na subida, né, dela. Já tava ruim, imagina. Com um a menos, sei lá, né? Aí ficou mais difícil ainda. Mas, então lembra, se fosse jogar contra o Edmundo, tava morto. Pois né? Edmundo botava a dança do Paulo Nunes, Edilson, Capetinho. Rapaz, esse cara tirava cueca dos calção, botava na cara. Era muito legal antigamente. Daí ficou meio mimizento demais essa coisa. Porque realmente começou qualquer coisa já vira butinada, né? Teve até a história recente de subir em cima da bola, do Memphis contra o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. A galera tem feito bastante isso aí. A CBF até proibiu esse movimento, né? Nem não pode mais subir em cima da bola. Que doideira. Pra evitar que o outro time perca a cabeça. Mas no fim das contas a gente vê um Galo assim muito dominante e que chega pra final como o grande favorito, né? Apesar da arrancada excelente do Foz do Iguaçu, o que fez o Galo ao longo de todo o campeonato coloca ele como favorito pra conquistar o título. E um time que faz mais de 30 gols de saldo, que não perdeu durante a campanha. Tomou 6 gols no campeonato inteiro até agora. Com acesso garantido. Várias goleadas, né? Várias goleadas. E assim, esse jogo, o Leandro Córdova, pra mim, o craque do time, camisa 10, não jogou com uma lesão. E o Jordan, que muitas vezes joga como ponta, entrou no lugar dele como camisa 10, fez gol olímpico. E é um time que ele não perdoa o erro. O Nacional até começou o jogo fechadinho, teve umas 2 arrancadas no contra-ataque,
mas a partir do primeiro gol, que foi o Olímpico aos 16 minutos, aí a porteira abriu e cada erro de passe do Nacional podia ser na intermediária, era um lance perigoso do Galo. É um time que é muito letal assim, no ataque e não perdoa o erro do adversário. A galera do Galo não tá sabendo nem como comemorar gol mais. Tá faltando o repertório de comemoração, porque foi gol que fizeram, hein? Meu Deus do céu. E esse lance, esse gol aí, que é o segundo. Não, esse é o terceiro. Passe do Romailson, ótimo lateral direito ali, avançou. E o Adiel, artilheiro isolado do campeonato, com muita qualidade para dominar, dar o toquinho por cobertura. E a gente vai ver nos melhores momentos, Porto. Tava 3-0, né? No segundo tempo, o Galo deu uma relaxada também. O Nacional foi com tudo pra cima, encheu de atacantes, foi com tudo pra cima, porque era tudo ou nada. Tinha que fazer 3 gols pra tentar levar pros pênaltis. E aí o goleiro Caio do Galo fez umas 3 defesas também bem importantes. Pra desanimar o adversário, né? E pra mostrar que, tipo, o ataque é espetacular, mas se precisar, a defesa, os zagueiros, o goleiro dão conta do recado também. Fica meio covardia com o goleiro, né? Pô, os caras só faz gol, mas o goleirão, quando precisa, foi lá pra fazer o trabalho dele também, né? Velho dela. É isso aí, ó. E melhorou o gramado lá do Willie Davis. Comparado com o que estava na reta final da primeira divisão, né? Houve uma reforma, teve uma parada e o gramado tá excelente aí, agora. Né? Casa do Galo, casa do Maringá Futebol Clube na Série C do Brasileirão. Olha que tiradinha boa, hein? Bem o goleirão aí. Coisa bonita. Enfim, o Galo impressionante mesmo, o que fez lá, quase que uma mais um Uberaba. Lá chegou lá, olha. O Nacional foi com tudo pra cima, né? Com 3-0. Precisava, né? Tinha um bom volume também de torcedores de Campo Mourão que estavam bem atrás dessa meta aí, defendida pelo Caio do Galo no segundo tempo, e o time queria dar uma resposta, né? Sabe, tava tomando uma fumada, queria dar uma resposta, e o goleiro, principalmente o Caio, não deixou. O Galo Maringá bate e volta na segundona, né? Tinha caído no ano passado da primeira divisão para a segunda e agora dominou a segunda divisão até aqui. Tem a final ainda pela frente para ver se vai conseguir conquistar o título. Mas até aqui, até conquistar o acesso, foi disparadamente a melhor equipe do campeonato e já está de volta. No que vem, então, teremos os 2 times de Maringá na primeira divisão, o Maringá Futebol Clube e o Galo Maringá. Parabéns aí pro Galo Maringá, que estamos aqui hoje com a sua bela camisa enfeitando o estúdio do De Primeira. A gente gostaria de ter também a camisa do Foz, né? Pra mostrar aqui as camisas dos dois times que subiram, mas ainda não recebemos a camisa do Foz do Iguaçu. Tá vindo, né? Parece que tá vindo. Mas tá vindo de jegue, né? A pé. Sei lá. Parece que tem alguém vindo a pé de Foz do Iguaçu. Mas é a BR-277, é longe, né? É longe. É meio travado ali. Cruzar o estado vai chegar, inteiro, pra final vai chegar. Vai chegar. Eu tô confiante. Queremos, né? Ela aqui. Queremos mostrar a camisa do Foz também, a bonita camisa do Foz do Iguaçu, que conquistou acesso. Parabéns aí pro Galo, olha lá, a nossa tela de finalista pro Galo Maringá. Um galo boladão ali. Um galo ali, brabíssimo. Tem que sair correndo ver um galo desse aí, velho. É isso aí, parabéns. Estiloso o galão, hein? Pro Galo. Grande vitória, mais uma goleada, não deu chance pro azar e subiu de forma invicta. Agora vai pra final pra tentar provar mesmo que é o melhor time e ficar com esse título. Se em Maringá a gente teve uma classificação para a primeira divisão sem sustos, com um 5-0 no placar, lá em Foz do Iguaçu, no estádio do ABC, foi bem diferente. Foz e Paranavaí se enfrentaram. O primeiro jogo lá em Paranavaí tinha terminado 0-0. Então o empate levava para os pênaltis e foi exatamente isso que aconteceu. Olha. O primeiro gol da partida é do Miguel, num vacilo aí da defesa do Foz do Iguaçu. Faltou comunicação ali entre o Breno e o Carlão, o goleiro Carlão e o volante o Breno, e o Miguel estava esperto. Ainda no primeiro tempo, o empate do Foz com o Guilherme Truitz. Guilherme Truitz é escocês, né? É sobrenome... Bávaro. Sobrenome gringo, né? Sobrenome gringo. E a jogada envolvendo os dois defensores ali do Foz. Do Bahia cabeçou pra dentro e o Guilherme Truitz fez o gol. Bela jogada, hein? Ainda no primeiro tempo, pênalti para a equipe do Paranavaí. E o Miguel bateu e fez 2-1 pro ACP. Fez ou essa bola foi pra fora, hein? Passou reto ali e foi embora.
Furou a rede. Eita! Lançou reto, né? Se não tivesse, o pessoal não tivesse muito atento. Sem graça esse gol aí dela. Pô, não chacoalhou o véu da noiva. No segundo tempo, o Dudu Bahia, de cabeça, vai empatar o jogo 2-2. Ele que deu assistência Para um pro dos dois, primeiro é. gol. Agora tirou o peso da bola, ó. Veio na corrida. Olha o Beraba. Que o Beraba mergulhou. Foi que deu a confusão. Muita polêmica nesse lance, depois a gente comenta. Né? Vamos lá, nos pênaltis. O Jonathan perdeu o primeiro. E tinha trocado o Paranavaí. goleiro. Ó, o Carlão tinha saído, tinha entrado o Diego no Foz. Primeiro pênalti o Diego pegou. Aí o Foz vai lá e marca com o Lucão. Lucão. Bateu bem. Sem chance. Ó. Pênalti é sempre legal quando não é com a gente, né? É verdade. Quando não é meu time, eu adoro. E essa aí? Ó, Ó, aquela corridinha malandra Ah, pra fazer o gol, o Luanderson. tranquilidade, hein? O goleirão foi nela, apenas tocou com os dedos, mas não adiantou. Olha aí, ó. Aquele Muito trotezinho aqui. meio. O torcedor do Paranavaí não, nessa aí- hora vai ao delírio. Ainda Fala, mais meu que- Deus do céu. O que ele vai fazer? O Foz do Iguaçu fez mais um com o Giovani. Essa daí pode ter dois goleiros, né? Perdido. não dava pra Soltou pegar, a mamona, né? Firme, batida. Ó. Sem chance, hein? Aí joga a luva, o presidente, joga tudo, né, Del? Não tinha o que fazer. Não, né? aí Não tinha o que fazer. Olha lá. O ACP perde mais um pênalti com o Jonas, que estufou o travessão. Mas as panturrilhas do Jonas. Aí a situação tava muito complicada pro ACP. É, 2 pênaltis perdidos. O Foz já tinha convertido 2, né? O goleirão deu. Não é chama-gol que a gente fala, né? Mas aí o Dudu Bahia também perdeu. Ele que foi herói durante o jogo, né? Uma assistência e um gol, mas O perdeu o pênalti. Bahia. Começou o protagonismo do Matheus, goleiro do Paranavaí. Vocês vão perceber por quê daqui a pouco. Pegou um, pegou um. Pegou. Bahia telegrafou que fala, né? Ali meia altura, ele não tem. Deu pra sacar onde ele ia bater, né? Ó, isso aí. Aí o Vitor faz o segundo do Paranavaí. Deixa vivo o Paranavaí. Ele. Dependendo do goleirão. Ai. Estádio ABC, Bela Foz do Iguaçu. Aí agora. Quem vai pra bola agora é o Daniel. De ladinho. E errou também, cara. É mole. O goleiro já tava se consagrando, hein, Bela? bate Foi aquele praticamente. desespero, né? Não é possível. Aí ficou tudo igual. Não é possível, cara. Tinha tudo pra fazer 3-1, agora os caras vão empatar. É aquele desespero, né? E aí é o último pênalti de cada lado. O goleiro Matheus, que tinha pegado 2, o que ele vai fazer agora? Ele vai cobrar. E vai errar. E ele vai errar. Bateu na trave. Matheus. Pecado, hein? Quase virou o herói, hein? Pegou 2, cara. Entrou em 50. Não, foi foi o outro que entrou. Não, e vou falar, o cantinho, parecendo um atacante, bateu tirando ali. Canhotinho, mas, Pô, mas não errou adiantou o nada. alvo. Que Canhotinho, mas tristeza, não botou nada. Matheus. Pecado, hein? E aí o Breno, o nosso famosíssimo polaquinho da Polaquinho 5. sempre É quem vai pra todas. cobrança decisiva. Sempre protagonista, Polaquinho. E aí ele não errou, amigo. Olha Botou lá, lá dentro. Polaquinho da 5. Gol do Foz e o Que Foz isso, pai. subindo pra primeira divisão. Com o gol do Polaquinho da 5, o capitão do time do Foz do Iguaçu. Ó a festa. Será que tem sol lá em Foz do Iguaçu? Que beleza. Tá meio... Que alegria. Meio guardanapo, o Polaquinho da Você 5. achou que ele tá meio Polaquinho demais? O rio lá, tem umas prainhas lá, fazer um solzinho de vez em quando. Parece o encosto do meu genro, pô. Os caras chamam de pouco sol. É. Pouco sol. Muito branquelo? Branquelaço. Eu conheci o encosto. Encosto. Mas não reparei que ele também tem essa, Acho que ele tava... essa vocação pra Gasparzinho. Não estava despido, ele estava com... Tava bem vestido. Abraço, Polaquinho. Ó. Show Um de bola, abraço pro Polaquinho, É, Polaquinho. os personagens aqui do De Primeira, E o Foz. acertando um pênalti decisivo. Exatamente. Que loucura essa disputa por pênaltis, né? Cheia de idas e vindas. O Foz, a princípio, muito bem, daqui a pouco perde 2 cobranças seguidas, dá a impressão que vai dar ruim, mas no fim das contas, o herói que tinha sido o goleiro Matheus acaba desperdiçando a hora que ele vai cobrar
e o Breno faz o gol da classificação. E se a gente colocar no pacote, além dos pênaltis, o jogo, o Foz teve 2 vezes atrás do placar. Foi buscar o empate 2 vezes para levar para os pênaltis, né? O primeiro jogo tinha sido 0-0. E o Breno, o polaquinho da 5, tinha sido bem cobrado, porque ele e o goleiro Carlão falharam ali nesse primeiro gol, né? No primeiro gol do Paranavaí. Só que só termina quando acaba, né? E quando tem pênaltis é mais emoção ainda. Ali o goleirão ali, né, dela, sai que é minha, mas não é mais, né? Foi só com a mãozinha aqui. Acho que até a culpa mais do goleiro do que do Breno ali. E o ACP, rapaz, o ACP que nas quartas de final tinha conseguido se manter sempre na disputa contra o Laranja Mecânica, agora ele sofre do mesmo mal, né? Porque estava na frente 2 vezes fora de casa, permitiu o empate do adversário e aí nos pênaltis deu ruim. É bi, né? Virou bi agora. Bi batido. É doído pro né? Paranavaí, né? Porque ano passado quase subiu, esse ano quase subiu de novo. O nosso embaixador, ele vai precisar ter calma. Não dá não pra tomar nenhuma decisão. Não dá pra jogar toalha, não. Tem que continuar fazendo o trabalho que logo vai dar certo. Vai dar boa. Ele não ficou assim da hora pro dia, né? Você vê que ele era magrinho, ficava tocando a violinha dele lá. E de repente... Bombadão, agora forte. Exatamente. Tá vendo como é que é? O Paranavaí, tem que lembrar que em 2023 estava na 3ª divisão. Subiu, fez uma grande campanha em 2024, perdendo para o Rio Branco só nessa mesma fase semifinal. E agora também cresceu também de produção depois da troca de treinador, assim como o Foz, né? Levou o Fael lá para o ACP, levou o Fael, que subiu com o Rio Branco ano passado. O time deu uma boa consolidada para o mata-mata e fez duelos bem duros contra o Laranja e contra o Foz. Nos pênaltis, um se deu bem, uma decisão por pênaltis contra o Laranja, e em outra se deu mal contra o Foz. Mas acho que a campanha do Paranavaí foi muito boa no geral, né? Claro. E tem que valorizar essa chegada nessa fase aí, pensando agora na próxima temporada. Uma pena para o Paranavaí, né? Que a torcida comparece, vi que já a torcida ali bastante. Atrás do gol, tinha uma torcida do Paranavaí ali. Paranavaí, né? É uma pena que, né, não são todos que podem subir. O time que já foi campeão paranaense, na primeira divisão, né? E infelizmente não conseguiu retornar dessa vez aí para a primeira divisão. Meu compadre já jogou no Paranavaí. Jogou no Paranavaí no Foz. Inclusive, posso mandar um abraço aqui bacana? Pode. O Bizu. O Bizu era goleiro do Foz do Iguaçu. Hoje reside lá em Foz do Iguaçu. Jogou lá com o Jajá. Meu cunhado jogou no Foz do Iguaçu. Meu cunhado jogou com o Osto. Era o Osto e na frente o Osto do Casal 20. Tostão. Galera de Foz do Iguaçu sempre fazendo... Assim, clara desperdiçada ali pelo Paranavaí, né? Olha a batidão aí. Um abraço pra galera de Paranavaí. Uma pena. Esperamos que possa vir forte pro ano que vem de novo, né, dela? Meu irmão jogou no Paranavaí. É verdade. Campeão paranaense de 2007. Aí, Rodrigo de Lázaro. Rodrigão, pô. Não era capitão? Não, era o não Vanderlei. Não era o capitão. Mas, O Vanderlei jogava. O Vanderlei jogava também, mas não era o capitão também. E essa confusão aí, do segundo gol, do Foz? Cara, isso aí é o seguinte, o Marcos Uberaba, nosso amigaço de primeira, ele completa lá a bola pro fundo da rede, lá dentro do gol. Só que ele já estava além da linha. O auxiliar ali, o Diego Fortunato, ele levanta a bandeirinha considerando impedimento. Só que o árbitro de campo, o Lucas Casagrande, conversa com ele. A questão é que no meio de toda essa pressão dos dois times ali, né, um gol super decisivo, ou leva para os pênaltis, ou fica em vantagem o ACP, demorou um pouco para ter essa conclusão. Mas foi marcado com correção, na minha opinião, porque não teve impedimento, porque a bola já tinha entrado no gol depois da cabeçada do Bahia. Se a bola não tivesse ainda entrado, tivesse em cima da linha, aí era impedimento. Porque o Uberaba se joga regular dentro do gol, né? Isso. A bola já estava lá dentro. Exatamente. Então, esse foi o entendimento da arbitragem. Claro que um lado reclamou e o outro comemorou. Mas eu acho que, por mais que tenha demorado um pouquinho ali, até na reclamação dos jogadores, os dois times, mas a conclusão do lance ali pela equipe de arbitragem foi correta. Polícia Militar em ação, os jogadores todos falando pro árbitro: eu sei que é um lance difícil, senhor. Eu imagino que tenha sido muito complicado tomar essa decisão,
mas aceito o que você decidiu tudo de certo, forma tudo certo. absolutamente tranquila. Os jogadores do Foz do Iguaçu dizendo, volte sempre volte aqui, sempre. você sempre será bem-vindo aqui no nosso estádio, não se preocupe na hora de ir embora. E os jogadores do Paranavaí também agradecendo o bom trabalho da arbitragem paranaense. Agora vou falar, né? O nosso auxiliar aí tá querendo uma sarna pra se coçar, né? Não é não, dela? É, um lance difícil, né? Ali, uma vez só, ali ele viu, eu acho que tava dentro da... Acho que o cara cabeceou dentro, aí levantou o instrumento. E aí arranjou todo esse problemão. 25 do segundo tempo, prontinho pra ir pra casa, certinho. Que confusão. E olha a defesa do Matheus ali aos 37 do segundo tempo, que poderia ter definido antes dos pênaltis, né? E aí nas penalidades, todo o drama que a gente viu ali, com o Paranavaí se dando mal, daqui a pouco ele volta pra disputa, mas no fim das contas o goleirão Matheus, que pegou duas, desperdiçou a cobrança dele. Cara, que cruel que é o futebol, né? O cara quase virou o herói do acesso e no fim das contas perdeu o pênalti que possibilitou a vitória de fora. Cara, tem roteiro assim no esporte, né, em geral, mas no futebol também, principalmente nessas decisões, que pô, nem o Coppola escreveria, nem o Spielberg, sei lá, porque o cara tava quase eliminado o time. O cara pegou duas cobranças seguidas. Não, agora eu vou fazer e a gente vai levar aí pra frente. Ele erra. Não, e foi com moral, né? Depois de ter pego duas, falou, vou lá, vou guardar. Pegou duas, agora eu vou bater. É. E aí errou. Meu Deus, que pena. Que coisa, cara, que Não é coisa. fácil, não. De qualquer maneira, parabéns ao Foz do Iguaçu, que garantiu vaga na primeira divisão do Campeonato Paranaense em 2026, uma cidade das mais importantes do estado do Paraná, um destino turístico poderoso no Brasil todo, né? Uma das cidades mais visitadas do Brasil, por conta das cataratas maravilhosas. E agora com um representante na primeira divisão, temos aí o Foz do Iguaçu. É o Lobo, primeira Raposa. Coati. Coati. A minha avó falava... Que é um coati boladão, né? A gente avó- tá acostumado a ver um coati mais bonitinho. Minha e tal. falecida avó, ela fala assim, será o Coati? Será o coati? É. Mas será o Coati? Tipo assim, fazer alguma coisa dela. Mas será o Coati? Será possível? É, tia, mais ou menos isso aí. Lá nos restaurantes que tem ali em volta das cataratas, se você der muito É, vacilo na ele- mesa, ele- o Coati vem e leva. Manda ver. São bandidos. É o que aconteceu com o Paranavaí. Vacilou, o Vacilou, o Coatizão, uau. roubou a vaga. Sabe o que o Coati faz? É. É. Coati azulão da fronteira. Esse Coati tá estranho. Coati azul com a voz esquisita. Destaque da rodada de volta da semifinal da Segundona Sanepar foi um dos golaços do jogo do Galo, né? Que foi um jogo com vários golaços. Vamos conferir aqui o gol que a gente escolheu. Foi o terceiro, o gol do Adiel, em que ele domina tirando os zagueiros e depois dá um toquinho pra, não exatamente encobrir, né? Mas tirar do goleiro. Pô, golaço, hein? Gol de craque. Tranquilidade, chegou. Craque. O goleirão cresceu ali, mas foi frio o nosso artilheiro, né, dela? O cara é artilheiro. Além disso, ainda ajudou ele a se isolar, né? Ainda mais na artilharia. Olha, na passagem já levou ali, ó. Olha, deu uma barriguinha. Ó. Que é isso. E assim, Perdiga, tem o cara que não tem muita habilidade, num lance como esse aí, ele precisa tocar umas 5 vezes na bola, então, pra bola tem que parar, fazer pra aquela- ajeitar o corpo, pra... Conseguir fazer o que ele fez ali, né? Ele, um toque pra tirar a marcação e outro pra tirar o goleiro. Ele tira Golaço. 2 marcadores no primeiro toque ali. Um e depois, toque, uma barrigadinha meio de levinho e uma... e depois ele mata o goleirão. Belíssimo gol. E com Adiel. esse golaço, o golaço que a gente escolheu aqui como destaque da rodada de volta da semifinal, o Adiel se tornou o artilheiro isolado da competição. Se liga aí na artilharia da Segundona Sanepar com o Adiel em primeiríssimo lugar, com 8 gols marcados. Aí na segunda posição tem uma galera que vai estar envolvida na final, hein? O que possibilita uma mudança ainda ali na briga pela artilharia. Porque o Cauã e o Lucão do Foz do Iguaçu tem 6 gols e o Leandro Córdova do Maringá também tem 6 gols marcados. O Iruan do Galo tem 5, e aí já eliminados, já sem chance aí de brigar por artilharia, o Andrei Jacaré do Batel e o Cirilo, José Cirilo do Paranavaí, com 4 gols. É, o jacaré viu bolsa, hein? Tem briga ainda, hein? Tem disputa Deu ainda aí, briga, de né? repente, né? É, 2 jogos aí pra galera fazer gol e tentar ficar com a artilharia. A expectativa é que o Leandro Córdova se recupere da lesão, né? E Possa jogar, né? Possa jogar a final. Seria um duelo bem interessante, claro, valendo taça, entre os 2 melhores times do campeonato na classificação geral, na minha opinião, no desempenho geral mesmo das equipes, e o duelo entre os craques da competição. O Leandro Córdova
do Galo e o Cauã do Foz. Até que o cara fica meio ciclope quando vê o cara ali, toca aqui o cara. Será? Não. Não quer polêmica, não. Olha, o Galo e o Foz merecem nossos aplausos e são os grandes vencedores da segundona, conseguiram o acesso para a primeira divisão, mas Paranavaí e Nacional de Campo Mourão, que foram eliminados agora na semifinal, também merecem os nossos parabéns, né? Foram dois times que fizeram boas campanhas e por pouco não conseguiram uma vaga na primeira divisão. A gente vai falar um pouco aqui sobre os destaques, tanto do ACP quanto do time de Campo Mourão, os melhores jogadores das equipes que caíram na semifinal. Eu acho que foram dois times que merecidamente chegaram nesse mata-mata e faltou alguma coisa ali, algum detalhe que o Galo e o Foz tiveram para terem conseguido o acesso. Pelo lado do ACP, eu coloco assim, dois jogadores como destaques mesmo na competição. O Cirilo, que marcou 4 gols ali e não foi por acaso, ele participou de várias outras jogadas importantes. Um atacante de muita movimentação, caindo para os lados, municiando também os companheiros e também tendo boa conclusão. E o zagueiro Manzoli. Marcou gols importantes, marcou o gol que levou para os pênaltis contra o Laranja no finalzinho do jogo, nas quartas de final. Já fez gol de falta na competição e muito seguro ali na defesa. Acho que o Manzoli também é um dos destaques do campeonato, o zagueiro do ACP. Pelo lado do Nacional, foi uma equipe mais irregular. Chegou a ficar 5 jogos sem vencer na fase de classificação, daí trocou o técnico, cresceu de novo com o Esturion e chegou para esse duelo com o Galo. Eu vou escolher ali 3 jogadores, acho que 2 com muita experiência, muita liderança na defesa, o Lucas Neviton, zagueiro que é o capitão do time, ele até foi substituído por lesão durante o primeiro tempo dessa semifinal, uma vaca já estava indo para o brejo, ele acabou se machucando. O Geandro, volante, também um jogador muito experiente, líder, bem interessante ali no time do Nacional. E eu gostei muito do Rafael Luz, camisa 10 do time, nessa reta final, fez gols importantes aí, tanto no jogo de ida contra o Galo, como nas quartas de final. Jogador bem interessante. E aí o Wendel Parafuso foi bem também no Nacional. Ele apareceu bem em alguns momentos, mas não tanto aí nesse mata-mata. Estou com o relator, né? Uma aula dessa aí, não tem nem o que falar. Eu acho que o destaque também foi o Papagaio, naquela volta ali do Papagaio ali pra atiçar a galera. Deixou de ser técnico, virou treinador, né? Virou torcedor. Virou torcedor, isso. Deixou de ser treinador, virou torcedor para ajudar ali na primeira partida. O Nacional acabou batendo num muro muito alto, que é o Galo Maringá, né? Que realmente fez uma competição muito acima. E tem feito uma competição muito acima dos outros. E na outra partida, muito equilíbrio. Tanto que a gente acabou de ver aí a decisão nos pênaltis. Só na última cobrança ali que o Foz do Iguaçu conseguiu a sua classificação. Então, parabéns pro Nacional de Campo Mourão. Parabéns pro Paranavaí. Ano que vem tem mais. Ano que vem tem mais segundona pra vocês. Mais esperança aí de voltar à primeira divisão do Campeonato Estadual. Vamos dar um tempo agora aqui na segundona Sanepar. Aquela respirada pra falar da Suburbana. Para falar do futebol amador aqui de Curitiba, que está na sua reta decisiva. Mata-mata começou e olha quem foi lá, ó. A nossa queridíssima repórter Capi, sem chuva, que não né? perde um lance, não choveu em Curitiba no fim de semana, ajudou na qualidade dos jogos e a Capi foi conferir como foi o mata-mata da Suburbana. Fala, Capi! Oi, gente! Voltei, sem chuva e com muitos jogos bons no fim de semana. As quartas de final começaram com tudo. Eu fui no Recanto Tricolor acompanhar combate Barreirinha e Capão Raso. O Esquadrão de Aço levou a melhor e venceu por 3-2. E vocês sabem que Capivara tem família grande, né? E minha prima foi lá no Ismael Gabardo acompanhar outro jogo. O Iguaçu fez 2-0 no Nova Orleans. Os visitantes se deram bem. O Trieste bateu o Pilarzinho por 2-1, de virada no Bortolo Gava. O único empate foi entre Santa Quitéria e Novo Mundo, que ficaram no 1-1. Tá tudo super equilibrado para as partidas decisivas das quartas de final do Amador.
E para não perder nadinha, se eu fosse você, já seguia a gente no Instagram, Suburbana FPF. Quem será que passa de fase? Beijo, gente! Boa semana e até o próximo Cap News! Valeu, Capi, nossa repórter especializada no futebol amador, na Suburbana, acompanhando aí os primeiros jogos das quartas de final do futebol amador aqui de Curitiba, da primeira divisão da Suburbana, com os visitantes se dando bem, né? Confirmando seu favoritismo. Jogaram o primeiro jogo fora exatamente porque tem a vantagem de decidir em casa, porque tiveram campanhas melhores na primeira fase. Então, o Capão Raso com vantagem contra o Combate Barreirinha, o Trieste contra o Pilarzinho, o Novo Mundo e Santa Quitéria empataram, o Iguaçu venceu o New Orleans. Jogo de volta, todos no próximo sábado, 12 de julho, todos às 3h30 da tarde, para definir aí os semifinalistas da Suburbana. A Capi vai estar lá mais uma vez para acompanhar. E se você quiser mais informações sobre o futebol amador, sobre a Suburbana, entra no site da federação, federaçãopr.com.br, ou então segue lá no Instagram o @SuburbanaFPF. Tem um perfil lá especializado na Suburbana, lá no Instagram. De volta para a segundona Sanepar, para a gente mostrar as campanhas dos times finalistas. O Galo e o Foz do Iguaçu, os times que já subiram para a primeira divisão e que agora decidem o título, vão brigar pelo troféu. Olha a diferença das duas campanhas. O Galo Maringá somou 33 pontos no total, considerando aí todas as fases da competição. O Foz somou 25. São 10 vitórias para o Galo, 7 vitórias para o Foz do Iguaçu, 3 empates do Galo, 4 do Foz do Iguaçu. Galo invicto, não perdeu de ninguém. O Foz já sofreu 2 derrotas na competição. E são 33 gols marcados pelo Galo Maringá, contra 24 marcados pelo Foz do Iguaçu. São as duas melhores campanhas do torneio mesmo. O Foz se classificou em segundo, inclusive na primeira fase. Mas a gente vê pelos números a força do Galo Maringá. E aí decide em casa, né? Pela melhor campanha, o regulamento, né, vai premiando a melhor campanha em todas as fases de mata-mata, inclusive contando o desempenho do mata-mata, e não tem nenhum questionamento quanto a isso, né? O Galo chega mais uma vez como favorito, porque fez uma campanha excepcional até o momento e com essa pontuação acima tem o direito de decidir lá no Willie Davis. E se eu não me engano, em casa passou todo mundo, nem empatou, né? Acho que foi todas as vitórias em casa. Pô, não lembro agora se teve algum jogo, mas não lembro Galo de nenhum empate. Que ele não ganhou, né? Como mandante. Eu acho que até o Massagista fez gol no Galo. Impressionante. O primeiro jogo da decisão já tá marcado, hein? Data e horário marcado para começar essa final da segundona Sanepar. O jogo de ida da final acontece no próximo sábado, dia 12 de julho, no estádio do ABC, lá em Foz do Iguaçu, às 3h30 da tarde. O Foz começa a decisão como mandante, sabe que tem responsabilidade nesse primeiro jogo, porque como o Perdiga falou, lá em Maringá tá complicado enfrentar o Galo, então era bom levar uma vantagem para lá, para ter um pouquinho de tranquilidade, né? Que o Galo muito forte e, como a gente falou, acaba sendo favorito na final. O jogo vai ter transmissão na FPF TV, no YouTube, de graça para você, ao vivo, para você acompanhar pela internet. E também vai passar em TV aberta para todo o estado do Paraná, na TV Paraná Turismo. É a grande decisão da segundona Sanepar. E eu puxei aqui nos meus alfarrábios, aqui nesse cantinho aqui da cabeça. Do cerebelo. O Galo... No Willie Davis ele ganhou todas, mas o primeiro jogo ele mandou em Cianorte, que o gramado estava em reforma, e empatou com o Iguaçu em 0x0. Então no Willie Davis só vitórias. Só vitórias. Então, o Foz podia tentar mandar o jogo lá em Cianorte, né? Porque quem sabe daí o jogo da volta. Podia. Ver se o Galo topa. Não tem muita dúvida, sim, o Foz tem que fazer o serviço no primeiro jogo, senão vai ficar muito complicado. O Nacional acho que foi até surpreendente, jogando fechadinho no contra-ataque, empatou o primeiro jogo contra o Galo em Campo Mourão. É meio que uma receita aí pro Foz, porque se não conseguir vencer o primeiro jogo, vai ficar bem difícil. E agora é aquele jogo, né, pra galera, lógico, com responsabilidade, que todo mundo quer ganhar, o caneco é bacana, mas agora o cara vai bem mais tranquilão, né? O Galo agora já sem
tanto aquele compromisso, imagina, jogando mais solto, mais tranquilo. Mas vai dar uma baita final, com certeza. Esperar que o Foz consiga fazer o mando de campo lá, porque depois lá no Lee Davis só tá tendo sapeco. Não tá fácil pra ninguém, não. Não tá fácil mesmo. Inclusive, vamos relembrar como foi o encontro de Galo e Foz do Iguaçu na primeira fase do Campeonato Paranaense da segunda divisão. Vale a pena ver de novo, direto do túnel do tempo, lá na quarta rodada da segundona Sanepar, teve Galo, Maringá e Foz e o jogo foi em Maringá. Foi em Maringá, no Willie Davis, então a gente já sabe o que aconteceu. Vitória do Galo Maringá. Mas não teve goleada. Vamos ver os gols então dessa vitória do Galo Maringá contra o Foz, lá na primeira fase, lá na quarta rodada do campeonato, quando as coisas ainda não estavam longe de se definir, de saber quem ia passar, de a gente entender que o Galo ia ser mesmo essa potência, né? Tava começando ali a demonstrar essa força toda aí. Olha o Polaquinho da 8 ali, da 5. Tava com a 8. Tava com a 8. Então, por isso que deu ruim. Por isso que deu ruim. com a 8 não fica legal um Polaquinho. 1x0. Córdoba, né? Leandro Córdoba. Olha aí, ó. Sapecou, hein? Ó. Esse é o que joga 9 agora? Não, Gel, esse é o Papaléu. Papaléu. O garoto ali que Papaléu. tava titular naquele dia. O gramado tava bom. Vai abrir 2x0. Ui. Eita. Quicou na frente do goleirão ali e matou ele. 2x0 pro Maringá. E aí o Foz diminui. Nesse jogo aí, a gente tá falando que lá em Maringá ninguém segura o Galo, mas não foi goleada, pelo menos, né? Foi um resultado mais apertadinho. Polaquinho sempre correndo atrás, o Polaquinho sempre guerreiro, Sempre no lance, sempre no lance. Cabeleira do pouco sol. Sempre no lance. Bateu bem. Jordan, Fez gol que limpo. fez o gol agora aí, na ó. semifinal. E aí um belo gol, hein? Ó. Uma bela tirada ali do defensor pra diminuir aos 30. Ó. O Uberaba fazendo o papel de buscar a bola ao fundo do gol. Eu acho que foi do Cauã o gol, hein? Ele foi camisa 19, entrou no De repente segundo não tempo. era acho que ele titular, mesmo, né? Foi do Cauã. Aí ele foi consolidando ó, Só a a condição titularidade. de titularidade. Ó, K19, parecendo um Jardel que jogava K19. Bonito gol, bonito gol. E o Uberaba sempre... O Uberaba apareceu aí, tipo, fortinho, bem levando a bola ao firme, né? centro do campo, mas o gol foi do Cauã. Isso aí. Ou seja, teve equilíbrio lá na primeira fase. Era uma fase que o Foz não tava tão bem, né? Tava ainda tentando se firmar ali no campeonato. Nessa quarta rodada ele era o treinador antigo ainda, né? Dela, acho que Era o Esturion. Que terminou o campeonato no Nacional. Olha. As dança das cadeiras, né? Dos comandos técnicos da segunda Série Par. E teve, né, Perdiga, Portinho, teve gol dos caras aí dos dois times. Teve o gol do Cauã Cauã e e do do Córdoba. Córdoba. Verdade. Legal. Previsão de equilíbrio, previsão de muita emoção na grande final da segundona Sanepar, a cereja do bolo, depois dos dois times conquistarem o acesso. Pra gente fechar o programa de hoje, vamos celebrar alguns números muito legais das transmissões da segundona Sanepar lá na FPF TV. Como eu falei, o campeonato todo tá lá no YouTube da Federação Paranaense de Futebol para você assistir de graça, ao vivo, todas as rodadas. E já são 903.895 views. 903.895 pessoas se ligaram na segundona Sanepar pelo canal de YouTube da Federação Paranaense de Futebol. Que bacana, hein? Que número, hein? Partiu 1 milhão, né? Partiu, bateu 1 milhão, 1 milhão Será e que meio. chegamos? Chegamos. A final, hein? Milhão finalzona aí, Duas ó. semanas aí Só de final. falta a final. Desafio! Tá lançado o desafio aí. Liga o celular, liga a TV da sala, liga o computador no escritório, liga todos os aparelhos possíveis na segundona Sanepar nesses dois jogos da final pra ajudar a gente a chegar a 1 milhão de views na segundona. Pô, números muito legais, hein? É um trabalho muito bacana feito pela federação de transmitir o campeonato inteiro não ao é fácil, vivo, né? de graça, lá no YouTube. É só entrar lá na hora da rodada que vai estar passando, com a equipe completa transmitindo as partidas, narração, comentário, sempre muito legal. E dá uma olhada no de primeira também. De no- primeira. Isso! No mesmo canal, né? No Tirando da Moral lá, Não. manda as perguntas. Número bacana pra nós fazer aquela fezinha hoje, hein? Ó, vou até marcar aqui. Anota aí Quem pra... sabe não dá pra- um... De repente é o periquito. número da sorte, né? É. 903.895. Muito obrigado, gente, Valeu. por você que nos acompanha aí, o de primeira e também as transmissões lá. Isso é muito bacana, dá muito incentivo, né? Muita motivação pra gente continuar a fazer um trabalho legal aí com os vídeos no canal de YouTube da Federação Paranaense de Futebol. Gente,
chegou a hora da grande decisão e semana que vem estaremos aqui para contar como foi o primeiro jogo da final. Será que já vai ter algum time disparando na frente, abrindo vantagem para ser campeão? Será que vamos ter um placar mais apertado, que deixa tudo em aberto pro jogo da volta? Semana que vem a gente vai descobrir. De Lázari, um abraço e até a próxima. Valeu, um abraço, uma grande final entre Foz e Galo. Um abraço a todos. Perdiga, valeu, bicho. Olha o Portinho, vamos dela, vamos lá dela. Segundona Sanepar. Segundona Sanepar. Segundona Sanepar. Valeu, galera, até semana que vem. Tchau.